Bom dia. Muito obrigado. Até o momento só foi formalizada a candidatura de Luís Montenegro ao PSD. Espera que ainda apareça um candidato que possa defender a herança de Rui Rio à frente do partido? Eu penso que é sempre bom haver pluralidade de candidatos. Mas, enfim, ainda falta muito tempo, não é? Isso aí seria positivo. Agora, e penso até para o próprio candidato que já ha assumido. Portanto, penso que também gostará disso. Mas não tenho indicações concretas nenhumas sobre isso. Portanto, não quem é que antevê ou quem é que gostaria de ver na luta para a liderança? Olha, eu sobre isso não me vou pronunciar, justamente porque, como sou candidato a líder parlamentar, portanto, e vou ser eleito na próxima semana, acho que não me devo intrometer nessa questão. Portanto, eu não vou pronunciar-me sobre possíveis candidatos à liderança, não é algo que eu devo fazer neste momento, não é? Mas entende que poderia ser importante para o PSD? É abstrato, sim, é abstrato. Penso que até o candidato já assumido, com certeza achará isso. Mas não vê um perfil? Não quero estar agora aqui a escrutar assim, o panorama dos militantes mais conhecidos do PSD. Acho que o importante agora é concentrar, pelo menos para mim, esforços na oposição e não atirar nomes ou construir incidentes para estes processos que eu acho que devem ser serenos e sem atropelos. O que é importante é dar aqui uma imagem e começar a construir uma alternativa. No grupo parlamentar. O grupo parlamentar está ao serviço do partido, não do presidente A, B ou C, e, portanto, é um grupo parlamentar do partido. E até por isso eu acho que era imprudente e não seria adequado estar agora aqui a pronunciar-me sobre isso. Em algum momento sentiu que poderia ter esse perfil de liderança, e já não falo para a bancada, mas em algum momento ponderou para a liderança do partido? O que eu tenho dito, e é isso que eu sinto, é que, e a verdade não está nos meus planos, fazer isso, ou assumir esse desafio. Aliás, é em consonância que eu lhe disse antes, que não vou intrometer nessa matéria. Enfim, é abstrato. Eu tenho um princípio na vida que é o de nunca fechar definitivamente portas, que, enfim, em geral, não é? Mas não, possam ser abertas no futuro. Porque isso não é um bom princípio de conduta em geral, nem na vida profissional, académica, pessoal, política, não é? Mas por isso. Falou há pouco que é tempo de começar a construir uma alternativa. E Rui Rio não está a atrasar a vida do partido, saindo só no verão, a dificultar a afirmação dessa alternativa e do partido como líder da oposição? Bem, o Dr. Rio defendeu que as eleições internas fossem a seguir às eleições legislativas. Isso até gerou uma grande polémica e vários conselhos nacionais e, portanto, uma grande pressão para as eleições serem antes das eleições legislativas. Portanto, ele queria justamente que as eleições fossem a seguir às eleições legislativas. E eu penso que são as alternativas que não têm pressa? Houve aqui falta de vontade de quem sabe que vai ter de esperar bastante tempo? Pois eu não vejo essa pressão internamente no partido de quem se pode posicionar para ser líder. Não vejo isso e acho que isso é avisado, portanto, porque realmente esta legislatura é muito grande, enfim, não há propriamente, digamos, uma grande pressa para esse processo ser, digamos, feito como o outro foi, também há pressa, não é? E, portanto, este processo vai-se fazer tranquilamente, com serenidade, como disse, sem atropelos de datas. As datas estão fixadas agora, neste momento isso é já, digamos, caso decidido. Não vale a pena voltar a isso, não é? Já disse que, Paulo Couto Pinto já disse que é prematuro ter de afirmar, dizer o que é que pode fazer depois de ser eleito. Mas se Luís Montenegro ganhar partido, não seria adequado colocar o seu lugar como líder parlamentar, enfim, que será eleito para a semana, mas não seria adequado colocar o seu lugar na liderança parlamentar à disposição do novo líder? A resposta já a deu. É evidente que se deve falar disso na altura devida. Agora é prematuro. Eu ainda nem sequer sei quem será o futuro líder do partido, ainda nem sequer fui eu próprio eleito. Enfim, depois destes processos, seguramente que haverá a ocasião de dialogar, e o meu serviço é um serviço ao partido, não é? De promoção de estabilidade, de serenidade. Não vou agora aqui andar a dizer
fazer cenários que dependem de quem for o líder do partido, dependem, enfim, também depois da minha eleição, depende de uma série de outras coisas, cada coisa a seu tempo, não é? Enfim, de mim não vão esperar atitudes de desestabilização do partido, agora ou no futuro, cada coisa a seu tempo, e na altura de vida falaremos disso. Está preparado para ter votos contra da sua bancada? Eu, como pessoa que se candidata a um lugar político, está sempre preparado para ter votos contra isso. Nós não somos um partido, felizmente, que não somos um partido de unanimismos. E no passado manteve tensões com apoiantes de Luís Montenegro. O presidente do Conselho de Jurisdição chegou a acusá-lo de comportamentos graves pela forma como conduzia os trabalhos do Conselho Nacional. Arrepende-se de alguma decisão? Não, eu não vou estar agora aqui a justificar a minha atuação como Presidente da Mesa do Conselho Nacional. A única coisa que posso dizer é que me guiei sempre por critérios estritamente regulamentares e jurídicos e também de forma a salvaguardar em todo o momento o poder de decisão livre do Conselho Nacional. Portanto, tudo o resto são, digamos, polémicas artificiais lançadas com propósitos estão políticos. Estão enterradas, não deixaram feridas? Para mim nem sequer chegaram a ser polémicas. Eu sinceramente, eu fiz o que tinha de fazer, o que achava que devia fazer, foi para isso que eu fui eleito, portanto, sinceramente não me parece isso que seja uma questão relevante. Para mim não é. Nestes primeiros dias de tomada de posse no Parlamento já se ouviu falar na questão do regresso dos debates quinzenais, questão em relação à qual o PS mostrou abertura. Qual é a posição do PSD, tendo em conta que foi por iniciativa de Rui Rio, precisamente, que a frequência dos debates acabou por diminuir? Eu vou-lhe dizer a minha opinião pessoal. Eu entendo que os debates quinzenais, com a periodicidade que existiam, com o estilo que existiam, contribuíam um pouco para o esclarecimento periódico dos votantes, do eleitorado e dos portugueses em geral. Mas também a verdade é que a situação que se criou, depois de implementada, e também, digamos, toda a crítica que houve, leva-me a pensar que se deve ir provavelmente para uma solução intermédia de um debate com maior periodicidade do que aqui existe atualmente, talvez mensal. Isso seria a posição que eu defenderia. Também, e depois com os debates temáticos, mas algo que não impossibilitasse, digamos, a vida do Governo também, que o Governo não perdesse 3 dias ou 4 dias em cada semana a ter que preparar, e depois o próprio dia do debate, enfim, portanto, depois além disso há os debates temáticos. É preciso ver que já hoje o Governo vai ao Parlamento quase, enfim, não direi mensalmente, mas quase mensalmente, não é? Era preciso, temos de ver exatamente quais são as propostas que vão existir. Eu seria favorável a fixação de uma periodicidade, não necessariamente quinzenal, mas, por exemplo, mensal. E tenderá o PSD a apoiar, a avançar com uma proposta dessas? Vamos ver, nós atuamos, o PSD atua em consonância com digamos, o grupo parlamentar atua em consonância com a direção. Vamos ver o que é que... Também, enfim, se entender voltar aos debates quinzenais é uma possibilidade. Eu penso que os debates quinzenais durante muito tempo foram, e eu assisti a isso na Assembleia também enquanto deputado, uma ocasião para espetáculo mediático e até para promoção de primeiro-ministros, muitas vezes para oposição à oposição, até em maioria absoluta, mais do que ocasiões verdadeiramente de controlo e de esclarecimento. Mas, enfim... penso que o PSD deve manifestar aberto a apreciar todas essas propostas com os dados que existem hoje. O PSD tem um momento difícil agora, que é o momento de estar numa oposição e numa posição num Parlamento mais fragmentado e com a sua direita forte porque são grupos parlamentares novos, com ideias novas. Quais são as prioridades da bancada parlamentar do PSD para a legislatura? Olha, o PSD, em primeiro lugar, está disponível para dialogar com o Partido Socialista para reformas, desde logo as reformas que exigem 2/3, como reformas, a reforma da lei eleitoral. Fizemos um projeto de revisão constitucional que podemos também discutir depois. Uma prioridade importante, digamos, na política mais cotidiana, é garantir a proteção do país, da economia, dos portugueses, das políticas sociais, dos efeitos da crise. Não é? Temos aí os efeitos da inflação, com um inevitável aumento de juros. Vai ser necessária muita competência e muita prudência nas finanças públicas, portanto, isso é uma prioridade importante de controle dessa área.
E isso, por outro lado, há um outro ponto importante, que infelizmente agora também assumiu importância especial, que é a necessidade de reforço também do orçamento da defesa, não é? Temos no debate orçamental ver isso. E, por último, também uma outra prioridade que vai marcar esta legislatura, a nosso ver, vai ser o acompanhamento da aplicação dos fundos do PRR. O PSD tem uma posição de crítica a um modelo demasiado centrado no Estado dessa aplicação, mas eu diria que são essas três prioridades: proteção dos efeitos da crise na área económica, financeira e das políticas sociais, acompanhamento da aplicação dos fundos do PRR, reforço do orçamento da defesa. Bem, digo-lhe isto antes sequer de ter começado verdadeiramente a prática parlamentar. Só houve um dia de parlamento e portanto, veremos também depois isto em... E esses temas são suficientemente fortes para que o PSD possa liderar a oposição ao governo, que é de facto uma das dúvidas que se coloca, é como é que o PSD, que terá um novo líder no partido, provavelmente tudo aponta para que um líder que não esteja no Parlamento, não saia da bancada parlamentar e, portanto, com maior dificuldade de afirmação também. São esses temas que servirão para que também no Parlamento o PSD possa liderar a oposição? Ora bem, essa questão de liderar a oposição é uma questão que, na verdade, não se põe desde logo pela expressão relativa entre o PSD e os outros partidos à direita, não é? O PSD tem mais do triplo, quase o quádruplo dos deputados do que os dois outros partidos somados, e tem em expressão eleitoral, social, no país em geral, nas organizações sociais, etc., nas autarquias, tem muito mais expressão, incomparavelmente mais expressão do que qualquer um dos partidos que estão à sua direita. Portanto, isto em termos de representatividade, não é? Portanto, essa questão de saber quem lidera a oposição é uma questão artificial. A não ser que se refira à liderança em termos de discurso, de atuação, digamos assim, e não propriamente até do ruído. Pronto, do ruído. Mas aí, no campeonato do ruído, aí nós não queremos liderar o campeonato do ruído. Isso assumimos. Mas em termos políticos e mediáticos? O campeonato do ruído, até por uma diferença de quase de estilo, da agressividade, por vezes quase a raiar à arruaça, serve para disfarçar insuficiências de conteúdo, não é? Os portugueses percebem isso. Quando não mesmo, por vezes, até propostas contrárias à idade da pessoa humana. Esse campeonato de ruído é muito alimentado, admito, por setores que, por um lado, admito que seja interessante mediaticamente, mas por setores que querem dificultar a vida ao espaço à direita do PSD. Quanto à iniciativa liberal, bem, há uma distinção clara entre o PSD e um partido que é um partido radical liberal. Não é só um partido liberal. Nós sabemos que o PSD tem liberais, cabem também no PSD. O PSD sempre teve uma ala liberal importante, e a social-democracia hoje não é interpretada da mesma forma que era há 40 anos, isso é evidente. Mas isso não implica aceitar propostas como privatização de toda a banca pública, o que significa entregar a banca portuguesa toda ao estrangeiro, acabar com qualquer televisão pública, acabar com políticas sociais, tributar quem ganha 10 mil euros por mês como se para ele 1 euro valesse o mesmo que para quem ganha 1.000 euros por mês, que é a chamada flat tax, é isso que está por trás da flat tax, não é? Portanto, há uma diferença importante de conteúdo e de propostas em relação a esse radicalismo liberal. E eu confio que os portugueses sabem reconhecer, no plano do conteúdo, do debate de ideias, das substâncias, um partido que não é um partido centrado no Estado, que propõe as suas políticas dirigidas à sociedade, ao país em geral, às empresas, às famílias. Não é, nesse sentido, um partido socialista, não é? Como é o nosso Partido Socialista. Mas também não é um partido radical, nem que procura explorar esse ruído demagogicamente para conseguir votos. Portanto, isso é uma grande diferença dos nossos partidos, do nosso partido e dos partidos que estão à nossa direita. É por isso que nós temos quase o quádruplo dos deputados deles somados e muito mais em todas, enfim, as formas de representação política. Marcou as diferenças, mas agora gostaria de lhe perguntar, ao contrário, como é que vão ser os mecanismos de diálogo, de cooperação, se em algum plano houver, com estes dois partidos precisamente. Em relação ao Chega, para começar, distinguiu aí claramente o que separa, mas como é que se vai posicionar no Parlamento o PSD em relação ao Chega? Vai tentar manter cordões sanitários, como estrategicamente há por parte de outros partidos? Vai estabelecer diálogo em propostas em que isso possa fazer sentido? Qual vai ser o relacionamento com o Chega nesta legislatura? Olha, recusas de diálogo em abstrato
independentemente do conteúdo de cada proposta, eu penso que são negativas, porque servem para reforçar essas forças políticas. Portanto, não é essa a minha abordagem. Temos de ver caso a caso, proposta a proposta, mas a verdade é que, por exemplo, em relação ao Chega, há muitas propostas que são incompatíveis com verdadeiros adquiridos civilizacionais nossos, que têm a ver com, digamos, o humanismo que caracteriza o PSD, com a dignidade da pessoa humana, inscrita logo no primeiro artigo da Constituição da República Portuguesa. E essas, enfim, nós não haverá diálogo sobre elas. O que haverá é a afirmação das nossas convicções, não é? Em relação à iniciativa, há pontos de contacto e mesmo antes das eleições, Rui Rio chegou a admitir que seria fácil estabelecer pontos com a iniciativa. Como é que antevê esse relacionamento no Parlamento, por um partido que, apesar das diferenças que sublinhou, toca muito no mesmo eleitorado e, nomeadamente, no eleitorado jovem? Sim, admito que pelo estilo e pelo tipo de atuação política, mais até do que pelo conteúdo, é mais fácil, desde logo pelo tipo. Também pelo conteúdo, admito que haja mais proximidade. Enfim, teremos de ver isso caso a caso. Eu não lhe posso dizer em abstrato, mas eu diria, parece-me mais fácil à partida o diálogo com a Iniciativa Liberal, em alguns casos, do que com o Chega. Embora há também valores do Chega, valores que eles afirmam, que não devem ser proscritos para todo o sempre. Por exemplo, eu acho que há uma dimensão de patriotismo saudável. Não quero agora entrar aqui na distinção entre nacionalismo e patriotismo. Nacionalismo, mas o nacionalismo, não há também um nacionalismo saudável, digamos assim, é discutível. Mas há uma dimensão desse tipo, e também de proteção das forças de segurança, por exemplo, são áreas de discurso a que o PSD é sensível e deve ser sensível, como é evidente, não é? Portanto, aí o nosso limite ao diálogo, portanto, o nosso limite a negociar está na dignidade da pessoa humana, nessas convicções profundas que nós não podemos, evidentemente, abdicar ou pôr de lado. Não é? Nenhum partido responsável pode. Muitas dessas bandeiras, aliás, são utilizadas de forma demagógica para fazer ruído, como se disse. Não é? E eu tenho pena é que muitas vezes sejam alimentadas pela esquerda também, não é? Quando se faz um discurso a criticar o nacionalismo, mas se dedica 2/3 do discurso a isso tem um efeito quase de que contradição performativa. Está-se a dizer uma coisa, mas a fazer uma coisa diferente, que é, no fundo, tem o efeito de promover digamos, a dimensão mediática desse tipo de atuação. O que parece hoje é que não há um alinhamento claro entre o PSD e, por exemplo, a Iniciativa Liberal, com quem terá mais pontos. Faz falta, primeiro ao Parlamento e depois ao PSD, o CDS estar ausente da Casa da Democracia? Sim, faz falta. Faz falta porque o CDS é um partido que tradicionalmente era um aliado do PSD em várias questões e era mais fácil o diálogo com eles. Isso é evidente. Esse radicalismo liberal, que aliás depois para muitos setores da população será difícil de compreender, por exemplo, aplicado também na área dos costumes, digamos, noutras áreas valorativas, como é que isso se compatibiliza com a liberalização das drogas ou até a eutanásia, embora isso seja uma questão transversal a todos os partidos. Não é? Portanto, o CDS era um partido mais conservador, mais coerente nisso, pelo menos percepcionado como mais coerente. Mas pelo menos a social-democracia cristã, o que emana das raízes do CDS. Exatamente. Mas eu reconheço que desde sempre houve, sobretudo na área económica, no domínio económico, também na área dos valores. O PSD é um partido muito grande, não é? Onde sempre houve um setor com essas convicções, e portanto no PSD o que nunca foi assumido foi este radicalismo liberal destas propostas concretas. Eu falei aqui de algumas, não é? Acabar com políticas sociais, tributar quem ganha 10 mil por mês à mesma taxa de quem ganha 1.000 por mês, entregar a banca toda portuguesa ao estrangeiro, que é isso que significa privatizar a banca pública que existe. Isso é tudo, são todas propostas que são inaceitáveis para o PSD. Tendo em conta o estado atual do CDS, com que expectativas é que encara uma nova liderança e quem é que o Paulo Mota Pinto deveria com bons olhos assumir a liderança do CDS? Não quero pronunciar-me sobre candidaturas à liderança de outros partidos, também não faço do meu partido e acho que não devo fazer em relação a outros partidos.
O CDS reconhece que tem um desafio difícil, mas é um partido com implantação autárquica. Portanto, eu confio que futuramente regressará ao Parlamento. E, aliás, devo dizer que não tem representação parlamentar por causa de uma distorção da proporcionalidade, porque não se compreende que, tendo várias vezes os votos que o LIVRE tem. Lá está a questão o LIVRE tenha eleito um deputado e o CDS não tenha. O CDS elegeu 3 ou 4 vezes mais. A questão da revisão eleitoral também será absolutamente importante. Aí o CDS só não tem representação parlamentar por causa de uma insuficiência da nossa proporcionalidade. Porque tem votos em todo o país, várias vezes mais votos do que, por exemplo, o LIVRE. Neste Parlamento falta ainda fazer uma pergunta, que é como é que olha para o novo Presidente da Assembleia da República? Com expectativa. É uma pessoa que é um académico e, portanto, eu espero que possa aplicar a sua inteligência no diálogo e nos consensos e também sabendo moderar aquilo que por vezes são alguns ímpetos ou alguns instintos excessivamente compressores das maiorias absolutas, porque não é esse o interesse do país, não é esse também com certeza o interesse do Partido Socialista. Portanto, eu espero que ele possa ser verdadeiramente esse primus inter pares que disse que ia ser no discurso inicial. Portanto, vamos ver. Enfim, e também espero que não dê, digamos, demasiado espaço a esses populismos da direita. Não se lhes deve dar, concordo que não se lhes deve dar excessiva importância. Ele disse isso e eu concordo com isso. Na prática e no discurso. Em relação à posse do governo, o que acabou por dominar toda a sessão foi o recado do Presidente da República, António Costa, amarrando o Primeiro-Ministro a uma legislatura que tem de ser cumprida até ao fim, sem mudar de rosto a meio do caminho. Acredita que António Costa vai ficar até ao fim da legislatura e que este aviso foi suficientemente claro quanto às consequências políticas que possa ter uma saída? Isso é claro. Portanto, os portugueses e o Primeiro-Ministro sabem isso. Ficou claro e o Presidente da República quis que isso ficasse claro no primeiro dia de funções, em que assume funções o Governo. E isso parece-me positivo. Agora, esta situação é uma situação muito responsabilizante para o Dr. António Costa. Esta maioria absoluta foi, de certa forma, inesperada, foi até talvez a mais acidental, porque é um fenómeno de ação coletiva, isto é, as pessoas votaram todas sobretudo à esquerda. Surge a meio de um já longo ciclo político. Que surge a meio, mas além disso, as circunstâncias em que surge, com aquele contexto de sondagens e para evitar, no fundo, o que podia ser quase uma derrota, alguns diziam, claramente o eleitorado de esquerda deslocou-se, sancionando também a queda do governo. E foi, nesse sentido, inesperada. E é uma maioria, nessa tática, a tática funcionou bem, de um protagonista. Que deu condições ao Dr. António Costa, como poucos tiveram na história de Portugal, e desde logo na história de Portugal Democrático, para transformar o país e o lançar um caminho de progresso e de convergência com a União Europeia. Convergência efetiva. Não é dizer que crescemos mais que a média quando a Alemanha e a França não crescem nada. É convergência efetiva. É deixarmos de perder posições. Ainda agora, em março, saiu uma estatística que mostra que a Roménia está com uma percentagem de PIB per capita de 73% da média comunitária. E nós estamos com 74%. A este ritmo, é claro que mais 1 ou 2 anos... Mas isso vamos ter, essa avaliação vai ser clara. Ou seja, portanto, com o PRR e com tantos países a receber o PRR, não é único exclusivamente para Portugal, vai haver factos para olhar para o crescimento. E já daqui por 2 anos. A guerra, a crise, o PRR são circunstâncias transversais que atingem negativa e positivamente todos os países. Vamos ver como é que nós estamos preparados para retomar o crescimento e deixar de perder posições. Isso é que é importante. Eu concordo com quem diz não há desculpas, não há alibis, não há desculpas na história, no fatalismo histórico. Eles durante anos estavam mais preparados, etc. Nem há aquela desculpa estafada de que a culpa já lá vai muito tempo é do último governo do PSD. Isso é que já não. Já ninguém acredita nisso. Portanto, há aqui uma maioria... Há desculpas de equipa... Em relação à equipa, há alguma desculpa que antevê na equipa ou considera que as escolhas de António Costa dão a garantia de que haverá essa capacidade que sublinha para fazer? São as escolhas do Primeiro-Ministro, ele tem o direito de as fazer. Portanto, ganhou mas destaca pela positiva ou pela negativa? Há alguma nota que eu tenha surpreendido? Ele fez um governo com fiéis do partido, centrado também politicamente no núcleo de possíveis sucessores. Eu teria gostado de ver um maior alargamento, embora tivesse ido buscar 1 ou 2 pessoas, um cientista, mas gostaria de ver um maior alargamento.
A saída de um ministro que era um dos ministros que tinha mais potencial de reformismo, e eu entendo que era mais sensível às necessidades das empresas, como é o ministro Cisa Vieira, deixou-me um pouco preocupado, devo dizer. Há aqui um reforço político partidário do Partido Socialista e um recuo no alargamento, a meu ver, sobretudo dessas ideias mais sensíveis às necessidades das empresas. Portanto, estou um pouco expectante e preocupado. Enfim, não posso dizer que o sinal seja positivo, mas vamos ver como é a prática. Como disse, eu penso, por exemplo, que é preciso um reforço e uma atuação muito competente e prudente nas finanças públicas, até porque nós vamos ter, previsivelmente, a prazo, uma subida dos juros, não é? E não é preciso estar agora aqui a relembrar a cigarra e a formiga. Já temos a inflação a galopar. Já temos a inflação. Isso vai ter depois efeitos nos aumentos de juros. Não é? O orçamento do Estado, enfim, já foi dado como de continuidade em relação à proposta anterior. Creio que está desajustado face ao contexto atual que vivemos? Sim, eu penso que deveria ter havido, desde as eleições, desde que foi apresentado o anterior orçamento até agora, houve alterações relevantes que deveriam levar a adaptações, alterações do orçamento. Eu não me refiro só à continuação da evolução dos indicadores económicos e da acentuação de algumas tendências, mas designadamente a crise que se vai acentuar, provocada também pela guerra, pela invasão da Ucrânia e pela guerra. Eu penso que acho estranho que isso não tenha motivado nenhuma alteração no orçamento. Mostra, é claro que admito que o programa, o orçamento foram sufragados pelo eleitorado, mas as eleições foram antes da invasão. Entretanto, passaram 2 meses, não é? E, portanto, eu penso que teria sido importante fazer aqui alguma adaptação. Estes 2 meses deveriam ter sido, provavelmente poderiam, e acho que deveriam ter sido aproveitados para isso. Aparentemente não foram. Isso é preocupante quanto à capacidade de reação e de adaptação do governo. Mas veremos, estamos expectantes. Há pouco manifestou preocupação em relação às empresas e falando ainda da reação à guerra e de medidas adicionais, considera que o Governo devia ter reposto o layoff simplificado neste contexto? Bem, eu não quero pronunciar-me em concreto sobre essa medida, mas o que posso dizer é que, em geral, nós não recuperaremos posições na União Europeia sem criarmos melhores condições para as empresas, porque são elas que criam riqueza, que criam emprego. Agora, em concreto, se se justificava o layoff simplificado, sobre isso não me quero pronunciar. Eu penso que isso deve ser acertado em concertação social e, digamos, ajustado com os sindicatos, e é uma medida que, enfim, em princípio, deve ser tomada em caso de necessidade. Enfim, o Governo saberá se acha que já chegámos a esse ponto. Mas a tendência, em geral, não é positiva. Isso é verdade. Já se sente o efeito da crise que estamos a viver no bolso dos portugueses, um aumento do custo de vida. Há, por outro lado, a questão das subidas de taxas de juros, um alerta para voltarmos a ter risco de incumprimento no crédito bancário. Receia que entremos novamente num cenário, num ciclo de endividamento dos portugueses? O endividamento das famílias, sim. Não me parece que haja, a curto prazo, um risco de nova crise de dívida pública, até porque o contexto hoje é diferente. Há mecanismos, digamos, que foram colocados, foram em funcionamento, e o próprio Banco Central Europeu parece ter outra atuação. Mas penso que é preciso alertar para este contexto de subida da inflação, dos juros, e, portanto, enfim, os países que têm políticas mais responsáveis, como é que fazem? Enfim, como disse há pouco, não queria estar a lembrar o conto da cigarra da formiga, mas é um pouco isso. Aproveitam as situações de crescimento e este governo e os governos anteriores tiveram um grande período favorável, em que foi possível, de conjuntura económica favorável, para, digamos, construírem buffers, construírem, digamos, mecanismos que lhes permitam e previsões que lhes permitam reagir depois quando há crise. Veremos se temos isso ou não, como é que o Governo reage
ao que parecem ser perspectivas negativas futuras na economia. E como é que olha para as metas de redução da dívida pública? Ou seja, são um imperativo do país ou deve ser dada primazia a medidas de emergência para empresas e famílias? A redução da dívida pública é um imperativo porque, justamente, subindo os juros, a despesa de juros no orçamento é muito elevada e ela só se reduz se conseguirmos reduzir o peso da dívida no nosso produto. Portanto, isso é sem dúvida um imperativo. Eu penso que em relação às famílias, em primeiro lugar, deve haver uma... Mas vivemos momentos completamente atípicos, como vivemos durante a pandemia. Esses momentos não são diferentes agora. Nós temos um problema geral de endividamento do país, que é do Estado, é das empresas e é das famílias. Não é? Também há um problema de descapitalização de muitas empresas, pequenas e médias empresas. Em relação às famílias, eu penso que é necessário alertá-las. É claro que a pandemia foi uma fase que permitiu, pelos seus efeitos, aumentar a poupança e recuperar alguma poupança, porque as pessoas gastaram menos e, portanto, pode haver aí, enfim, não sei se terá verdadeiramente expressão. Agora, o que é preciso é alertar as pessoas para o que pode vir aí, em termos de inflação, de juros, e não criar a ideia de que agora é gastar. Isso seria, a meu ver, vamos ter o mesmo problema que tivemos anteriormente, que é com as prestações da casa, por exemplo. São coisas muito claras, muito concretas. Mas deixe-me recuar aqui duas ou três notas que deixou nesta entrevista. A começar pelo facto do Orçamento de Estado, de o Governo ter que começar a apostar em áreas tão diferentes como, por exemplo, o Ministério da Defesa. Ora, apostar na defesa significa tomar opções. Dinheiro não estica, não dá para tudo. Tomar opções, quando se aposta na defesa, significa olhar para o Estado Social e abdicar de alguns dos pilares do Estado Social. Por exemplo, a Segurança Social, que as contas apontam para começar a ter dificuldades, as pensões, o sistema de pensões, começar a ter dificuldades daqui por 10 anos, mais coisa, menos coisa. Por exemplo, em relação à educação, por exemplo, em relação às reformas pedidas pelo Presidente da República sobre o Serviço Nacional de Saúde, reformas no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que eu lhe pergunto é, o PSD, deste ponto de vista, atendendo a que hoje parece evidente à sociedade de que a Europa tem que estar preparada para outros caminhos, nomeadamente no que diz respeito à defesa, e provavelmente finalmente começar a pensar numa defesa comum. O que eu lhe pergunto é, o PSD, quando olha para o que está em cima da mesa, do que é que abdica? Do que é que nós vamos abdicar? Olha, sem dúvida que vão ser necessárias reformas em termos de gestão e de maior eficiência nas funções sociais do Estado. Nós defendemos a manutenção dessas funções. Não somos... Assim nos distinguimos também dos partidos à nossa direita. Mas há áreas, como a saúde, ou como... enfim, outras áreas, não quero estar aqui a concretizar, também a educação, eventualmente outras áreas, em que é preciso ver quem consegue fazer mais barato ou como é que se consegue maior eficiência, não é? Sem reduzir o nível de prestações. Esse é o grande desafio que o Governo vai ter. Eu penso que é difícil ir buscar essas largas centenas de milhões de euros que nós precisamos para aumentar o orçamento na defesa. É difícil fazê-lo. Provavelmente a economia não aguentará, ou não será positivo para a economia, pelo menos, fazê-lo aumentando a carga fiscal. Procurando aumentar mais, lançar mais um imposto, ou aumentando os impostos. Isso não somos contra isso. E nós dissemos várias vezes na campanha, e dissemos também antes, que é preciso melhorar a gestão de algumas áreas do Estado, onde há bastantes perdas. Mas não basta. Até que tem que haver opções em termos orçamentais. Terá de haver opções. Mas e para o PSD, onde é que nós podemos ir? Nós, em primeiro lugar, esperamos que o Partido Socialista e o Governo nos faça essa opção, para depois eventualmente analisarmos, ou estaremos com ela, ou por uma alternativa. Não é? Não nos compete a nós fazer essa opção inicial, compete ao Governo, como é evidente. Eu pensei que ela deve ser clara. Portanto, governar é realmente fazer opções, fazer escolhas. Elas têm de ser, a meu ver, na obtenção de mais eficiência, de reformas nas funções sociais do Estado. Saúde, eventualmente da segurança social, de algumas áreas. Portanto, penso que há aí áreas onde se deve conseguir fazer o mesmo, ou quase o mesmo, com bastante menos gasto. É preciso despir-nos de preconceitos ideológicos. Não procurar prosseguir objetivos ideológicos só sem olhar aos gastos. Não, isso não. Mas nós esperamos que, digamos, a primeira jogada aí, a primeira iniciativa seja do Partido Socialista, como compete, ou do Governo, não a nós, não à oposição.
Nos últimos anos tem havido por parte, também do PSD, mas de alguns partidos, a leitura de que Belém e São Bento têm estado demasiado próximos. Em muitos momentos o Presidente da República tem sido quase acusado de ser um apoiante, um cooperante em relação ao Governo. Olhando agora para um novo ciclo que é de maioria absoluta, antevê um chefe de Estado mais interventivo, mais fiscalizador em relação ao Governo, com uma relação diferente entre os dois palácios? Eu penso que o Sr. Presidente da República tem feito uma leitura globalmente correta dos seus poderes e da sua forma de atuação. Não quero estar agora aqui a comentar episódio a episódio, mas eu diria que atualmente, hoje, até a leitura que se faz já parece ser atualmente a contrária, que parece que os últimos sinais não são tanto nesse sentido, olhando para o discurso na posse, olhando até para alguns incidentes desagradáveis, como a revelação da lista de ministros e de membros do governo. Mas valoriza esses arrufos? Não desvalorizo. Estou a justamente a dizer que esses sinais não são sinais no sentido de uma cumplicidade, digamos assim, excessiva entre esses dois órgãos, chefe de Estado e o Governo. Que, de facto, os portugueses contam com esse árbitro que é o Presidente da República? Eu penso que sim, devem contar, têm de poder contar. E o PSD também? E o PSD também. O PSD, desde logo, também. Não faz sentido, digamos, em falar no papel da oposição transferindo para o chefe de Estado, como alguém diz. Isso não é, porque o chefe de Estado não é esse o seu papel. Mas o partido que é líder da oposição, o PSD, conta evidentemente com esse papel ativo da árbitro. E no exercício de todos os poderes do Presidente da República. Paulo Mota Pinto, a uns dias de ser eleito líder da bancada parlamentar do PSD, muito obrigado por ter vindo à entrevista TSF Jornal Notícias. Eu é que agradeço. Muito obrigado.